Muito boa tarde, bem-vindos ao Centro de Treinos do Futebol Clube Famalicão e doravante, todas as quartas-feiras, Cidade hoje estará aqui neste espaço ou até noutro espaço para falar um bocadinho daquilo que é a realidade do Futebol Clube Famalicão, seja do futebol feminino ou masculino, da formação aos séniores, seja do futsal. Este primeiro programa vamos olhar também para aquilo que foi o primeiro jogo do Futebol Clube Famalicão, uma vitória clara e convincente sobre o Santa Clara no passado domingo, uma vitória por 3-2, que se fez com golos de Rodrigo Pinheiro, de Gustavo Sá e de Gil Dias. A verdade é que este jogo encerra aqui alguns dotes de adivinho por parte de um jogador do Futebol Clube Famalicão, que é o Rodrigo Pinheiro. Se estiveram atentos, o Futebol Clube Famalicão fez uma publicação nas redes sociais, um dia antes do jogo, em que cada jogador fazia o seu vaticínio relativamente àquele que poderia ser o jogador a marcar o primeiro golo da época. E Rodrigo Pinheiro, de forma muito sobranceira, disse que seria ele a marcar. Quem é que vai fazer o nosso primeiro golo? Sou eu. Apostas? Apostas? 3 days later. Diz lá, tens outros adivinho o que é? Que eu na sexta-feira eu avisei e tu não quiseste acreditar. Apostaste bem então? Apostaste bem? Estás-me a ver um almoço. A primeira de muitos? E a verdade é que Rodrigo Pinheiro mostrou mesmo esses dotes de adivinho, para além da qualidade técnica que mostrou na execução desse golo, que foi o primeiro golo do jogo. Comigo tenho aqui o Francisco Ferreira, o nosso comentador residente da Cidade Hoje Rádio, e o Alberto Gomes, também nosso comentador residente para este programa, a quem eu pedi um primeiro olhar para estes dotes de adivinho do Rodrigo Pinheiro. Um lateral direito que não costuma assim marcar tantos golos e consegue fazer o primeiro golo da época numa excelente jogada dele próprio, que ele recupera a bola a meio campo e depois finta dois adversários e chuta para o lado esquerdo do guarda-redes. Francisco, o Rodrigo Pinheiro tem mais dotes de adivinho ou de jogador? Eu penso que é de jogador. O Rodrigo pensou bem, no dia anterior tem essa ideia e realmente depois consegue no jogo traduzir aquilo que disse, que foi um golo, excelente golo, digamos. Também é um jogador que o facto de ele ter estado nas seleções, sub-21, o facto também de ter tido menos descanso, se calhar, que os outros atletas, mais preparado para este início da época, também lhe deu, se calhar, alguma segurança para aquela jogada, para ganhar a bola naquela zona do terreno. É uma zona muito própria de um lateral direito estar na zona a meio do meio campo do adversário e conseguir ganhar a bola e depois fazer aquela correria com bola e depois acabar por traduzir aquilo num golo fantástico por parte do Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, no dia anterior conseguiu prever que iria fazer o golo e claro, mas eu penso que tem mais dotes de jogador do que de adivinho. Vamos ver se numa próxima oportunidade o Famalicão volta a fazer mais ou menos este tipo de iniciativas e ver se Rodrigo Pinheiro volta a acertar. Alberto Gomes, este lateral direito começa a época em grande, aliás fez um campeonato sub-21 muito bom e de facto, para além das qualidades que ele tem enquanto jogador, mostra que de facto consegue adivinhar quem é o marcador do golo. Felizmente teve um bom vaticínio e isto só prova a confiança que ele está confiante naquilo que ele pode e deve fazer, mas realmente não tenho dúvidas que ele é muito mais jogador do que homem que adivinha aquilo que vai acontecer. Espero bem que a época dele seja uma época muito, muito boa, brilhante. Ontem, no domingo, o jogo para ele foi um jogo extraordinário. Foi eleito como jogador, o melhor jogador, o Gustavo Sá. Para hoje foi o Gil Dias. Foi o Gil Dias. Mas eu juntava aí o Rodrigo Pinheiro, que eu acho que fez um excelente jogo, um extraordinário jogo, com uma vontade enorme, com livre de pensamento, convicto daquilo que faz, e acho que foi um bom jogo para ele também. Meus caros, e como é que vocês analisam esta vitória do Famalicão? Foi de facto, como eu disse no início, uma vitória convincente sobre um adversário que estava com um nível competitivo muito acima do Futebol Clube Famalicão, até porque já tinha disputado 3 jogos para acesso à Liga Conferência e está muito encaminhado para entrar na fase de grupos, e o Famalicão com uma atitude que já vem da época passada. Aliás, a palavra toque
continuidade, estabilidade. Aliás, por alguma razão, o treinador Hugo Oliveira apostou num 11 que vem da época passada. Sim, e o Mister também fez questão de evidenciar esse fator que eu penso que é importante, que é a estabilidade da época passada também. Eu penso que é um trabalho também de base, vindo da época passada, nós já referimos isso também, que tem vindo a trabalhar muito nesse sentido. E claro, olhando aquilo que foi o final da época e este início da época, completamente de acordo com aquilo que é a ideia do treinador. Para mim foi uma vitória convincente. Eu penso que a partir do momento em que o Famalicão tomou conta do jogo, não houve equipa adversária. Nós sabemos sempre que são duas equipas a jogar uma contra a outra e claro, não é fácil ganhar uma equipa como o Santa Clara, que tem já um nível competitivo muito maior que o do Famalicão, mas não foi a realidade que foi vista no domingo. Não foi essa a realidade. Podemos dizer vários fatores do Santa Clara, mas não foi só o cansaço do Santa Clara, mas sim a ideia de jogo e o plano que o treinador teve para este jogo, que eu penso que foi importantíssimo. Também vimos ali algumas nuances diferentes daquilo que era a época passada. O Mister também referiu isso, também durante a conferência de imprensa também falou nessas nuances diferentes daquilo que é um ano para o outro, e eu penso que também foi evidente. Já vimos o Mourinho um bocadinho mais à frente, já vimos o Van der Looy só mais naquela zona, poderia ser fazer parte do plano. Mas claro, sem dúvida nenhuma que foi uma vitória convincente por parte do Famalicão, que não traduziu-se por 3 golos, mas se houvesse mais um ou outro golo, eu penso que também não iria ser nada de estranho, uma vez que o Famalicão teve uma postura muito forte no jogo. Alberto Gomes, foi o Futebol Clube Famalicão que não deixou que houvesse Santa Clara neste jogo? Sim, completamente. O Famalicão, eu acho que a estratégia para este jogo passou um bocadinho por não deixar acordar o Santa Clara para o jogo. O Famalicão sabia que tinha que ser uma equipa logo de início muito atacante, uma equipa que fosse logo buscar a bola, e foi isso que aconteceu. Uma equipa muito com lances muito rápidos de ataque, a jogar muito bem entre linhas, com os apoios muito bem feitos, com decisões na parte final, alguma atrapalhação, mas notou-se perfeitamente que o Famalicão tinha bem definido, bem pensado tudo aquilo que tinha que ser feito, e uma equipa a jogar no coletivo, que é uma coisa muito importante que eu ressalvo sempre, é o coletivo, e o coletivo funcionou perfeitamente. O Famalicão não deixou acordar o Santa Clara. O Santa Clara aos 5 minutos faz o primeiro golo, o Rodrigo Pinheiro, um excelente golo de uma jogada extraordinária. Depois, aos 19 minutos, se não estou em erro, ao segundo golo, também de uma jogada muito boa, e isso penso que arrumou um bocadinho o Santa Clara para o jogo, mas de qualquer forma o Famalicão nunca descurou no aspecto defensivo, também foi muito coeso naquilo que é defender bem, para depois atacarmos melhor, e foi isso que aconteceu. Eu penso que o resultado está perfeitamente justo. Temi em certo momento do jogo que o Santa Clara pudesse fazer um golo, e teve essa oportunidade, que pudesse pôr o resultado em 2-1 e aí criar alguma expectativa para o Santa Clara, logicamente, mas o Famalicão não deixou porque teve muito mérito naquilo que fez, e acho que conseguiu realizar um extraordinário jogo, e realmente aquilo que eu vi o ano passado no término do campeonato, vi agora no início, uma equipa que sabe aquilo que está a fazer, e isto é muito importante. E é também importante, Francisco, estávamos a falar desta estabilidade e de continuidade, é o facto, como já referimos, de Hugo Oliveira ter apostado no 11 da época passada, perfeitamente identificado com ele. Apenas aqui talvez uma nuance, mas por força das circunstâncias, que é a ausência do Aranda, e então o Gil Dias sobe a titular. Sim, o Gil Dias é um jogador que tem muitas qualidades. Eu penso que é um jogador que muitas das vezes, eu costumo dizer isto, não é aquilo que é o agrado dos adeptos, muitas das vezes, mas é um jogador útil para o treinador, porque é um jogador que trabalha bem. O Gil Dias tem algumas recuperações no jogo. O Gil Dias deu um apoio defensivo na organização defensiva pelo lado direito muito forte. O Rodrigo sentia-se bem porque sabia que as ajudas estavam ali próximas, fez 4 ou 5 roubos de bola defensivos. Portanto, é um jogador que, para além de ser um excelente executante no 1 contra 1 no último terço do terreno, também é um jogador que começa a ter essas características defensivas e, claro, dá algum conforto aos treinadores. E depois também é um jogador experiente, talvez deve ser o jogador mais experiente deste plantel, apesar de ainda ser jovem. Sim, e de ser jovem, é um jogador que não demonstra, mas sem dúvida nenhuma que é o mais experiente, não tenho dúvidas nenhumas que é o mais experiente do plantel nesta altura, mas sem dúvida que é um jogador importante, que é um jogador que não faz esquecer. Eu penso que não há jogadores que são esquecidos, obviamente que não vai, que o Aranda era e vai ser
uma peça importante naquilo que é o plantel do Famalicão, poderá ser o tal reforço que possa vir e que hoje possa fazer também a tal diferença, mas sem dúvida nenhuma que isto, em termos coletivos, o Famalicão foi uma equipa completamente diferente. Já referimos, já no final da época passada, notava-se essa complicidade dos jogadores dentro de campo, já havia mais entreajuda entre eles, os setores já estavam mais organizados, mais próximos todos uns dos outros, e claro, isto traduz-se na qualidade. Depois a qualidade no resultado, e o resultado foi aquilo que aconteceu no domingo, uma excelente partida do Famalicão. Claro que isto, como também o Mister falou, isto ao longo da época não vai ser sempre desta forma. Vai haver aqui alturas em que o jogo vai ter que ser diferente e claro, os jogadores têm que estar adaptados a isso. E eu penso que é isto que foi trabalhado e que está a ser trabalhado no início da época, para que o Famalicão seja forte no princípio, no meio e no fim da época. Sim, aliás, o Famalicão já mostrou, diremos, que essa ambivalência no final da época passada, mediante aquilo que são as circunstâncias, muito embora o treinador sempre diga que o Famalicão é para vencer e vai sempre em busca da vitória. Há pouco falávamos aqui, o Alberto Gomes falava aqui do segundo golo, que eventualmente pode ter, enfim, deitado abaixo aquilo que seriam as aspirações ou a vontade do Santa Clara. Para ti, qual é o momento-chave desta partida? Para mim, o momento-chave é o primeiro golo do Famalicão. Logo aos 5 minutos, o Rodrigo faz o golo que faz, já falámos sobre ele, mas penso que é um momento-chave, penso que traz aquela tranquilidade que é necessária neste início da época e nestas equipas. Eu penso que é o momento-chave, trouxe a tranquilidade ao Famalicão. O Famalicão a partir daí sentiu-se muito mais à vontade. Acontece naturalmente o segundo golo pela quantidade ofensiva que o Famalicão estava a ter, independentemente do Santa Clara numa ou outra situação também se mostrar, que fique bem vincada esta situação. Eu penso que o Santa Clara é uma excelente equipa e foi por força daquilo que o Famalicão fez dentro do terreno de jogo que obrigou a que o Santa Clara tivesse essa postura no jogo e obrigado a que não funcionasse de tal forma como nos tem habituado, principalmente na época passada, o Santa Clara, que fazia grandes exibições. Mas penso que o momento-chave para mim é o primeiro gol do Famalicão, traz estabilidade à equipa. A equipa, a partir dali, se já estava confortável naqueles primeiros 5 minutos, penso que depois ficou mais confortável. Eu, em momento nenhum do jogo, senti algum desconforto por parte do Famalicão, mesmo quando havia aproximações por parte do Santa Clara, não achei que houvesse algum desconforto, seja em que setor fosse do Famalicão, porque a equipa estava de tal forma organizada que não havia forma nem como do Santa Clara entrar e conseguir criar algum perigo. O Caravico praticamente foi um assistente, foi mais uma pessoa sem bola, foi um jogador que praticamente nunca foi chamado a jogo, portanto notou-se aquilo que foi a equipa e penso que esse minuto 5, o minuto do primeiro gol do Rodrigo, penso que é um momento-chave. Alberto Gomes, é este o momento-chave ou achas que o 2-0 pode ter sido o fim das aspirações, embora sendo um gol que foi marcado bastante cedo, obviamente, foi aos 19 minutos, e como me referiste há pouco, o 2-1 poderia virar completamente o jogo? Sim, eu penso que o momento-chave, o gol é muito importante. O gol é muito importante porque o Santa Clara sentiu o golo. Sentiu esse golo e o Famalicão cada vez estava bem, cada vez ficou melhor com esse golo e mostrou isso dentro das 4 linhas. Eu acho que depois claramente que o segundo golo veio numa altura excepcional, porque aí sim penso que o Santa Clara ficou mesmo muito por baixo, não conseguiu pensar. Aqui um dado importante para mim é que o Santa Clara na sua primeira fase de construção de jogo não conseguiu. O Famalicão também pressionou muito alto. Exatamente, não conseguiu, mas isto é fruto de algum trabalho e algum estudo que se faz. E não conseguiu fazer por aí o seu jogo, Santa Clara. Depois o Famalicão, a nível defensivo, com o quarteto defensivo muito sólido, com o Valdeloy à frente desse quarteto defensivo ali a tomar conta de tudo, com o meio-campo, com o Gil Dias, com o Matias Amorim e o Sorriso, e depois com o apoio da ponta de lança ao nosso avançado, o Elisor, com o Gustavo Sá, a saber jogar muito bem naqueles apoios, tanto ao Matias Amorim, tanto ao Sorriso, tanto ao Gil Dias, como ao Del. Essa conjugação de jogo entre eles foi muito importante para que o Famalicão conseguisse estar sempre mais na frente do que o Santa Clara. Depois tivemos dois laterais fortes, muito fortes, o Rodrigo Pinheiro e o Rafa, tiveram muito bem, com os centrais muito coesos, muito unidos, sabiam muito bem posicionar-se no campo. Tudo isto o Famalicão teve muito bem e, claro está aqui, os golos fazem com que a equipa ganhe mais confiança e a equipa adversária aceita mais dificuldades. Foi o que aconteceu. Se é o momento-chave, o primeiro golo, é um momento muito importante.
O segundo gol também é um momento muito importante. Francisco, aqui o Alberto Gomes falava, enfim, da prestação de alguns jogadores e do seu envolvimento, enfim, naquilo que é o xadrez desenhado pelo Hugo Oliveira. Eu sublinhava aqui o Gustavo Sá, ou melhor, olhando um bocadinho para aquilo que foi a exibição da equipa, uma exibição madura, de uma equipa experiente, embora seja, grande parte dos seus jogadores são jogadores bastante jovens, mas o Gustavo Sá, para além daquilo que joga e dá a jogar, é também um jogador que consegue vir atrás e recupera bolas. Não é muito comum para um jogador que tem tanta aptidão diremos, para a frente, para um setor ofensivo, ter também essa capacidade de vir atrás e de auxiliar. O Sá, penso que já tem demonstrado, penso que são épocas, 3 épocas no principal campeonato português, portanto acho que é um jogador que já começa a ter aquela maturidade, acho que ficou demasiado maduro cedo e é um jogador importantíssimo, acho que é um jogador que, para além de ser uma das peças fundamentais neste grupo do Famalicão, penso que é um jogador de futuro, para qualquer equipa portuguesa, seja portuguesa, estrangeira, de onde ela possa aparecer. Eu penso que o Sá dá tudo isso a uma equipa. O Sá está no processo ofensivo, está no processo defensivo, é um jogador que organiza, é um jogador que pauta o jogo, é um jogador que consegue ter os momentos de jogo nos pés dele, consegue parar quando tem que parar. Eu acho que já lhe dá uma maturidade, traduz-se numa maturidade que não é muito normal para jogadores desta idade. É normal aqueles jogadores que realmente se sobressaem, são jogadores que são de outro nível, e o Sá tem isso tudo. O Sá consegue conjugar, como disse o Mr. Berto, e bem, acho que é um jogador que consegue conjugar todos esses fatores, claro, isso depois, eu por acaso costumo dizer isto em relação ao Sá, eu penso que se o Gustavo ficasse no Famalicão mais uma ou 2 épocas, não tenho dúvidas nenhumas que é daqueles jogadores que tem que ser um jogador de seleção, tem que vir buscar um jogador ou um Famalicão para colocá-lo na seleção nacional, porque sem dúvida nenhuma... Ele está a fazer esse caminho, sim, não é? Já está no sub-21, tem feito... Penso que o caminho que ele fez vai traduzir-se nisso, que não tenho dúvidas nenhuma. Se o Famalicão conseguir manter aqui no plantel e aqui no Famalicão, penso que é um jogador que, sem dúvida nenhuma, possa chegar a esse patamar, porque é um jogador que tem uma qualidade, consegue ter esses predicados todos que um jogador da excelência tem, e penso que o Sá é aquela mais-valia no plantel do Famalicão. Olhamos então um bocadinho para os golos, para os 3 golos do Futebol Clube Famalicão. Já falámos, enfim, desse predestinado que é o Rodrigo Pinheiro, consegue adivinhar que é ele que vai marcar o primeiro golo. Temos o golo do Gustavo Sá, também uma jogada de envolvimento pelo lado esquerdo, conforme o Famalicão ataca. Julgo depois que o toque final acaba por ser por o Elisor, que coloca a bola no Gustavo Sá ali no centro do terreno, que ele finaliza. Depois temos o Gil Dias a marcar o seu golo, enfim, numa jogada muito característica do Gil Dias, que flete para dentro e remata fora do alcance do guarda-redes. O segundo golo é um lançamento de linha lateral, se estou em erro, lançamento de linha lateral, há envolvimento ali, depois há a bola ali que cai nas costas da defensiva do Santa Clara. 3 defesas centrais que, no meu entender, todos eles com bastantes dificuldades no ataque à profundidade. O Sidney, o Rocha e o Venâncio são jogadores não tem essas características, e o Famalicão bem aproveitou poucas vezes, mas as vezes que aproveitou deu resultado. Um desses resultados é que o Famalicão tem praticamente 2 jogadores na linha de fundo para poder fazer o cruzamento, que era o Elisor e o Matias de Amorim. Poderia qualquer um deles pegar na bola e fazer o passe para o Sá na zona central, sem oposição, e ali a fazer o gol. Tudo isto fruto de que há um apoio frontal numa primeira fase do lançamento e depois a bola nas costas, como eu já referi, onde os jogadores do Santa Clara tinham imensas dificuldades. Acaba por acontecer um gol, tal envolvência e a capacidade de pressão que o Famalicão teve. O Famalicão, sem dúvida nenhuma, que o plano estava bem delineado, não tenho dúvidas nenhumas, que as peças fundamentais do Santa Clara estavam bem... estavam identificadas, digamos assim, estavam identificadas pelo treinador, o treinador identificou isso tudo. E maniatadas durante o jogo. Sim, e não houve hipótese, não houve qualquer tipo de hipótese deles conseguirem pegar a bola, conseguir jogar. E o Famalicão aproveitou-se bem disso, de chegar com o máximo de jogadores. Vimos o de Amorim a aparecer também na zona de finalização, ali naquela zona onde caiu o Elisor, e digamos, também voltando um bocadinho atrás em relação aos golos, o Elisor, o papel importante que tem o Elisor no primeiro golo, e o Elisor e o Sá, que saem, que se movimentam, saem da zona onde está o Rodrigo, para que o Rodrigo conseguisse entrar e conseguisse finalizar, são momentos que nota-se perfeito
que é aquele trabalho, aquilo que durante a semana se faz aqui na academia, aquilo que os adeptos não veem, aquilo que é trabalhado na perfeição. Portanto, eu penso que tudo isto está envolto num excelente trabalho, digamos assim, porque aparecer 2 jogadores naquela zona, depois de um lançamento de linha lateral, aparecer aqueles 2 jogadores ali para fazer um cruzamento recuado e aparecer um terceiro homem, que é o Sá, que já consegue chegar, e nós referimos, uma daquilo que tinha menos bom o Sá, desde o início até agora. Também, o início dele é um menino ainda. É prematuro, não é? É um menino. As pessoas esquecem-se que ele tem 20 anos. Não é? Exatamente. Era de nos chegar mais perto da baliza, de fazer os golos, de fazer mais golos. E o Sá, a partir do momento em que o Sá tem essa característica de fazer mais golos, que já faz, mas começar a fazer ainda mais no jogador que joga naquela posição, obviamente que vai ser, para além de já estar referenciado, ainda mais referenciado vai ficar. E o Famalicão muito mais benefícios vai tirar disso também. Alberto Gomes, um olhar assim muito rápido para estes 3 golos, sendo que o Rodrigo Pinheiro esqueça, porque já falámos dele, mas os outros 2 golos. Os outros 2 golos também são 2 golos. O terceiro golo é um bocado confuso. É uma jogada pela esquerda, se não estou em erro, depois a bola... Uma abordagem é um bocado confuso. Mas depois o Gil Dias acaba por fazer um desenho que é costume, não é? Acaba por fazer flete para dentro e remate. E o guarda-rezinha toca na bola, ela vai ao poste e entra. Mas foram 3 golos. Realmente o golo que para mim foi... que eu gostei de ver e foi o primeiro. Foi o primeiro. Porque eu, sendo o primeiro, também gostei muito, mas a jogada do Rodrigo Pinheiro é fabulosa, para mim é fabulosa, e ele teve muito bem nesse jogo, nesse golo, e depois também o Gustavo Sá, na jogada que envolveu, e o Chiquinho já falou sobre isso, foi uma jogada muito bem orquestrada, e para aparecer logo nas costas, que não é por acaso, apareceu lá o Gustavo Sá a encostar. Sim, e o primeiro... Mas em relação ao terceiro, ao de Gil Dias, é como o Mr. Alberto disse, a bola cai no lado esquerdo, a insistência do Famalicão do lado esquerdo, obriga um mau passe para o Mateus do lado contrário, também faz uma má abordagem, obviamente também ali, mas assim também sente a má abordagem, faz a má abordagem, porque o Gil também estava a fazer o movimento e ele não conseguiu fazer a leitura, perdeu ali a noção do espaço, onde é que estava, onde é que a bola iria cair, e depois, claro, o Gil já fez grandes golos no Famalicão e pronto, passou desta forma, puxa a bola para dentro e depois ali faz muito bem, remata, ele coloca muito bem a bola e é um grande golo, mas é também mais uma vez insistência e de envolvência praticamente de toda a equipe. O que eu noto que é mais importante e que é importante na equipa do Famalicão é que praticamente toda a gente participa no processo. Pelo lado esquerdo estava o Rafa, estava ali muita gente próxima dos jogadores do Santa Clara, ali a pressionar a meio do meio campo do Santa Clara, e é isso que é importante, que é, praticamente toda a gente participa no processo, e claro, quando assim muita gente naquela zona obriga o erro da equipa adversária, e há que aproveitar, e bem, o Famalicão, neste caso o Gil Dias, que acaba fazendo um golo bonito também, bastante interessante. Francisco, aqui o Alberto, como já fez mais ou menos, já deu mais ou menos a sua ideia daquilo que foi o sistema tático, ou como o Hugo Oliveira colocou as suas peças no relevado. Qual é a tua opinião? Aliás, tu no início desta conversa falaste um bocadinho de algumas nuances que encontraste no jogo do Famalicão. Sim, nós estávamos habituados a vermos 2 jogadores como pivôs. Nós estávamos habituados a ver ali um Vandalói, um Topic numa primeira fase, Vandalói ou Topic com estes 2 jogadores, Zaidu também, mas depois, passado algum tempo, notou-se ali a diferença e a entrada do Matias de Amorim, que eu acho que é importantíssima. E eu neste último jogo, com o Santa Clara, vi o Matias mais um bocadinho à frente. Não posso dizer que eram dois pivôs. Eu não entendi dessa forma. Achei mais que tivesse ali só Vandalói, porque Vandalói é aquele jogador que ocupa praticamente o campo todo. O jogador uma grande área. Ele tem uma capacidade de leitura e de cobertura tremenda. Eu penso que ele cobra ali, ele dá garantias a quem está à sua frente que pode estar seguro, que ele consegue fazer o papel e esse trabalho todo. E depois vimos ali um Sá e um de Amorim, vimos um Sorriso, vimos um Gil Dias e depois um Elisor. E depois muito bem no processo daquilo, sempre que havia organização ofensiva por parte do Santa Clara, que era muito difícil, havia ali muita gente naquela zona e com um papel importante por parte do Elisor, porque o primeiro homem a fazer essa pressão é importantíssimo. A partir do momento em que ele faça bem essa pressão e que obrigue e que oriente o jogador para aquilo que está programado, para aquilo que está projetado em termos de equipa, a partir daí, sempre que era projetado para aí, o Santa Clara não tinha hipótese, ou perdia a bola,
mais vezes perdia a bola do que lançava na profundidade, poucas vezes lançou na profundidade, até quem estava no estádio até se apercebia que o Vasco Matos a certa altura mandava mesmo colocar a bola nas costas, mas era impossível, porque não havia esse espaço, os jogadores do Famalicão pressionavam de tal forma, abafavam de tal forma que não havia essa hipótese, e depois só o Elisó na frente. Eu até vou mais num 4-1-4-1, mais por esse sentido, e era aquilo que nós não víamos muito na época passada, víamos ali 2 pivôs defensivos muito definidos, e esta época, penso que também em fruto do jogo, porque claro, isto tem uma envolvência muito grande. E o conhecimento que hoje em dia há das equipas, o trabalho feito por parte de toda a equipa técnica, dos analistas, é perfeita. E a leitura que fazem em relação àquilo que é um jogo quinta-feira por parte do Santa Clara, o Famalicão entendeu que alguém se subisse mais uma linha, estivesse mais próximo da primeira fase da organização do Santa Clara, ia abafar ali e não iriam conseguir jogar, e o Famalicão iria ficar confortável com bola, porque a equipa que tem bola fica sempre confortável, quem não tem é que tem que andar à procura, e o Famalicão tendo bola, confortável, fez o jogo que fez. Eu vou mais é tal história dos grafismos que a gente vê na televisão, não é? Normalmente vê-se ali os grafismos, não é, mister? Que depois não se traduz nada na realidade, porque depois há várias dinâmicas na equipa. De facto, eu identifico-me com este modelo de jogo. E porquê, Alberto? Porque eu utilizava isto. Logicamente que a dinâmica depois pode ser diferente, mas a constituição do modelo de jogo, eu, quando tinha a minha equipa, era mais ou menos parecida com isto. O Chiquinho falou no 4-1-4-1 e eu falo no 4-1-3-1-1. Porque 3-1-1, porquê? Porque na frente está o Elisório e atrás dele, nas costas, logo está o Gustavo Sá. Okay. E depois temos 2 alas, Gil Dias e Sorriso, com as entradas do Rodrigo Pinheiro de um lado, com as compensações devidas do Gil Dias a essa entrada do Rodrigo Pinheiro. O lado contrário, exatamente a mesma coisa. Com o Van der Lois no meio campo, como o primeiro homem de cobertura, digamos assim, o chamado trinco, ou o número 6, como queiram chamar. Depois temos à frente deste homem o Matias Amorim, que tem uma parte técnica, eu adoro o Martins Amorim como jogador, porque é aquele jogador que tem uma qualidade técnica muito boa visão de jogo, e depois, logicamente, tendo à frente dele um Gustavo Sá, com a qualidade que ele tem, com os 2 homens de transporte, e depois 2 homens, um à direita, Gil Dias, o outro à esquerda, Sorriso, rápidos. Só tem pena que muitas vezes, cá para mim, eu estava a ver o jogo e pensava assim, porquê é que o Gil Dias não arrisca num para um? Porquê é que o Gil Dias trava-me bem para trás e faz? Porquê é que ele não arrisca? Ele é tão forte nesse aspecto. Porquê é que ele não arrisca? Mas isso sou eu. Sou eu que digo, mas tudo bem, mas de qualquer forma fez um excelente jogo. Mas é isso, basicamente é isso. Eu sinto-me confortável a ver o jogo porque estou a ver aquilo e reparo que as movimentações durante o jogo são aquilo que tem que ser. Meus caros, a posição nem sequer saiu do adro. Isto foi a primeira jornada e muita água ainda vai correr debaixo da ponte. Ainda é muito cedo para o que quer que seja. Como já referimos, é uma vitória convincente de uma equipa que explanou muito do seu bom futebol no estádio municipal. Mas esta vitória, o que é que pode trazer, por exemplo, já para uma segunda jornada, que o Famalicão vai jogar fora, vai jogar com o Tondela, embora não seja em Tondela, em Rio Maior. Que opinião, Francisco, tens deste Tondela e o que é que esta vitória pode trazer para este jogo? O Tondela é uma equipa que sobe da segunda Liga à primeira. Convém dizer que o Tondela na primeira jornada perdeu com o Braga 3-0. Exatamente, mas são sempre equipas que o nível competitivo segunda Liga é fortíssimo, um Tondela que, a meu ver, fortíssimo também, uma equipa organizada, mudança de treinador, mas é uma equipa organizada que mantém uma base forte da sua equipa. Portanto, é assim, o Famalicão vai sentir algumas dificuldades, obviamente, mas é uma equipa que o resultado e a continuidade, eu continuo a dizer isto, eu falo na continuidade do Famalicão porque eu acho que é importante referir isso. Até porque é confiança no processo. Exatamente, aquilo que já tem vindo a ser feito e o melhoramento e as peças-chave que para já ainda não... Que os jogadores, disse o Mister também no final, que os jogadores têm que adquirir o processo para depois entrar, e quando entrar com segurança, que é importante. Eu penso que tudo isto vai dar uma tranquilidade ao Famalicão. E esta primeira vitória, eu penso que vai trazer exatamente isso, a tranquilidade para chegar ao Rio Maior, para jogar com o Tondela e fazer uma excelente exibição. Eu penso e eu acredito perfeitamente que é uma equipa que
Isto são sempre as tais suposições, não é? Se perguntarmos ao Rodrigo se ele vai marcar o gol, ele é capaz de dar outra vez. E que marque mesmo. Exato. Mas claro, isto olhando um bocadinho aquilo que é a realidade de Famalicão e a realidade de Tondela, sem dúvida nenhuma que o Famalicão vai se impor, não tenho dúvidas, desde o primeiro instante do jogo, como fez com o Santa Clara, e aí o jogo vai se traduzir da forma que o Famalicão entender que seja. Mas claro, acho que há sempre aquele aspecto que é importante referir. Do lado contrário existe sempre aquela coisa que se costuma dizer sempre, não é? Do lado contrário tem uma equipa, e é a realidade. O Mister também referiu exatamente isso, que o Santa Clara era uma equipa fortíssima, mas que o Famalicão reduziu, e foi isso que acabou por acontecer. Mas em Tondela vai acontecer exatamente o mesmo, uma equipa forte, uma equipa organizada, defensivamente muito forte, independentemente dos 3 golos sofridos em Braga, não se traduz àquilo que é a realidade deste Tondela. Vai ser difícil, não tenho dúvidas nenhumas que vai ser difícil, mas esta tranquilidade e esta continuidade do processo penso que vai ser favorável ao Famalicão. Enfim, é um jogo diferente, é um jogo em que vai enfrentar uma equipa que vem numa derrota, é uma equipa que vai querer mostrar o seu valor, mas também comungo das palavras do Francisco em dizer que o Famalicão, usando a sua identidade e fazendo o que está a fazer, também estou seguro que vai ser uma equipa em cima do Tondela. Parece o Oliveira a falar, porque ele também diz o Famalicão fazendo uso da sua identidade. Não ouvi as palavras do... Mas é uma... Pronto, mas é importante, repara, o Santa Clara, quando veio aqui ao Famalicão, e o que é que eu notei no Santa Clara? Uma equipa que vem de uma vitória, de uma Liga Europeia, e essa jogar numa Liga Europeia, depois jogar um campeonato nacional, pode criar alguma confiança excessiva aos jogadores, e eles possivelmente entraram em campo com um bocadinho dessa confiança, pela vitória que alcançaram fora de portas, de uma Liga Europeia, e chegou aqui e viu um Famalicão completamente muito determinado naquilo que queria. O Famalicão vai com esse pensamento para a Tondela, não tenho dúvidas nenhumas que vai, mas também temos que ter em conta que pela frente vamos ter um Tondela a querer realmente fazer um bom jogo e realizar um bom resultado, mas confio que o Famalicão vai sair por cima. Olhar para o Pedro Santos e para o Romeu, eles jogaram pouco tempo, cerca de 10 minutos, ou pouco mais do que isso, não terá dado para ver muito, mas são 2 dos reforços desta época. Que indicações é que deram para fazer? Sim, o Pedro Santos acho que é um jogador que está identificado no Campeonato Português, um jogador que o ano passado esteve no Moreirense, um jogador que tem imensa qualidade, um jogador de seleção também, um jogador que também tem muito potencial. O Romeu, eu gostei bastante da postura dele e da velocidade, principalmente, que eu penso que é um jogador que vai ser... o Famalicão pode tirar muito proveito disso, sim, o facto da velocidade deste miúdo, ao lance em que ele consegue ganhar, e muito bem, o Zabiri, independentemente do Zabiri ter feito o passe, que faz um passe fantástico lá direito, a rasgar praticamente um passe de 20, 30 metros, que rasga ali todo o campo do Santa Clara, e depois do lado contrário tem o Romeu que faz a movimentação. O que é que eu tiro daqui? O que é que as ilações que eu tiro daqui? É um miúdo, a confiança que se ele já tivesse alguns minutos e já tivesse no plantel há mais tempo, se isto fosse na 5ª, 6ª, 7ª jornada, provavelmente o miúdo iria para a baliza, iria ele finalizar. Ele foi em velocidade, com bola, difícil os jogadores de Santa Clara se aproximar dele, e depois no momento em que eu penso que ele vai finalizar, ele tenta assistir o Zabiri, e o Zabiri ali perdeu-se um bocadinho, porque também se calhar pensou mesmo que iria ser o Romeu a tentar a finalização, e acaba por não acontecer. Mas foi bastante interessante. O Pedro Santos muito forte na zona do meio campo, fica amarelado, mas mesmo assim trabalhou bastante, e claro que isto dá sempre ao treinador uma visão diferente dos jogadores, e em jogo é completamente diferente, mas eu penso que o Pedro Santos é um jogador que já está identificado nesse sentido. Agora o Romeu, sem dúvida nenhuma, que penso que vai ser um jogador que, em termos de velocidade, o Famalicão poderá tirar aqui muito proveito, e tecnicamente, e no 1 contra 1, parece sempre fortíssimo. Alberto, um olhar sobre estes 2 jogadores. São 2 jogadores que penso que vêm trazer também uma mais-valia para o Famalicão. Jogaram cerca de 10 minutos. Mais ou menos por aí, não foi? Mas entraram com uma grande vontade. Nesse Romeu eu via nele uma alegria, um bem-estar em querer fazer bem, em querer mostrar que está aqui para ajudar a equipa. Entrou com muita vontade, entrou com alguma qualidade também, viu-se aqui nessa jogada que o Francisco caracterizou muito bem. Ele podia perfeitamente ir para a baliza e ele efetuar, mas não.
ainda é um bocado cedo para eu tomar essas decisões, deixa-me jogar para a equipa, foi um bocadinho isso, mas ele com o tempo vai certeza ganhar muita mais confiança e liberdade para ser livre dentro da sua estrutura de jogo. Mas em relação ao Romeu também, sim, eu acho que a alegria que você fala realmente sim, é importante, mas também isso traduz naquilo como ele é recebido no grupo. Também. Porque a alegria que ele demonstrou, com certeza absoluta que ele no grupo foi recebido de uma forma confiante, não tenhas medo, arrisca, vai, e aquilo, o que ele fez, o miúdo, sem dúvida nenhuma, que demonstrou a tal alegria que fala, sim, sim. E claro, isso é tudo de um grupo, tudo da ajuda que os mais velhos transmitem aos mais novos e que é importante, você sabe muito bem. Sei muito bem, Francisco, e comungo perfeitamente. Aliás, eu digo sempre que um bom balneário, uma equipa que esteja unida, a equipa técnica unida com a equipa unida com a equipa técnica, é meio caminho andado para o sucesso. Para mim é o mais importante do que estar aqui com grandes desenhos. Para mim é mais importante manter uma equipa unida, uma equipa coesa, uma equipa em que toda a gente, mesmo aqueles que estão cá fora, saiam do banco para festejar o golo e abraçar o colega, e isso é muito importante e é muito bonito de ver. E isso ganha jogos. Para mim ganha jogos. E há uma coisa que é importante, no primeiro golo do Rodrigo, há uma coisa que foi importante, que eu vi, a primeira pessoa que eu vi a pegar na camisola do Aranda foi o Mister. Foi. Ele foi buscar, andava ali à procura da camisola para alguém levar a camisola. Sim, e depois até se confundiu que não sabia se ia dar um abraço ou se ia mostrar a camisola. Ficou assim um bocado confuso. Está a ver, só isso demonstra o grupo, a coesão que existe. É muito importante. Eu, como digo, desde o princípio, de uma conversa que nós tivemos, eu acredito firmemente que se isto continuar assim com este espírito, que o Famalicão vai dar cartas este ano. Ok, meus caros, vamos só aqui virar a agulha muito rapidamente, porque como eu disse, nós vamos falar muito daquilo que é o universo do futebol com o Famalicão. Neste primeiro programa os campeonatos ainda estão a começar, mas de futuro teremos sempre muito mais informação relativamente àquilo que é a prestação das várias equipas do futebol com o Famalicão, nos vários contextos, mas só dar conta que os sub-17 começaram o seu campeonato, a equipa de primeira divisão, aliás como os sub-19, volto a reiterar que o Famalicão tem todas as suas principais equipas na primeira divisão, feito só igualado por mais 4 clubes a nível nacional, mas os sub-17 perderam com o Braga de Izum, perderam aqui em casa, sendo que o gol do Famalicão foi marcado por Marco Pereira aos 90 mais 4 minutos, e o Famalicão foi derrotado, os sub-19 foram derrotados pelo Gil Vicente por 2-1, num jogo em que o Famalicão até acaba por marcar primeiro, logo aos 3 minutos, mas depois a equipa da casa conseguiu virar o resultado, muito embora me pareça que o desfecho não seja muito condizente com aquilo que foi a prestação da equipa. Os resultados são sempre importantes na formação, mas o Famalicão olha muito mais para o desenvolvimento e para o processo. Sim, e isto está evidente. Não é? Se olharmos um bocadinho àquilo que foi o Sub-23 na época passada, o campeonato que eles fizeram é um caminho que foi feito, em que eles chegam ali aos sub-23 e depois começam a despertar para a equipa principal, porque nós olhamos um bocadinho aos sub-23 e aos 6 do sub-19 para depois incorporar naquele que é o futebol sénior, que é doer, já começa a ser importante para aquilo que é o desejo destes jovens que saem das camadas jovens para depois poder serem os profissionais de futebol. Olhando um bocadinho a isso, traduz-se claro em qualidade, não é? Que os sub-19, independentemente da época passada, não correu tão bem, mas o sub-23 correu da forma como correu. Portanto, é como nós estamos a dizer, o processo é que é o mais importante. Depois os jogadores chegam ali, afirmam-se, e claro, o Famalicão, penso que nesse aspecto tem dado cartas e tem sido bastante importante a nível nacional, porque sem dúvida nenhuma, porque já começa a ser uma referência para os jovens miúdos, que o Famalicão são equipas sempre muito competitivas, e não tenho dúvidas nenhumas que estas duas equipas sub-17, e praticamente todas, como tu referiste bem, são todas bastante competitivas, portanto são equipas que vão fazer excelentes campeonatos, e claro, esperemos é que no futuro eles compreendam o processo e que cheguem aos sub-23 ou que se passem diretamente do sub-19 para a equipa principal, ou então para os sub-23, e que sejam felizes e que sejam profissionais, especialmente no Famalicão. Claro. Alberto Gomes, este olhar para estas duas equipas de formação que já começaram os seus respectivos campeonatos de primeira divisão, os sub-17 e os sub-19, perderam ambas, mas como referi há pouco, o que importa é o desenvolvimento. Logicamente que ganhar é bom. Eu treinei camadas jovens durante 5 anos e gostava de ganhar, mas não é esse o meu grande objetivo.
O meu grande objetivo era formar jogadores para conseguir chegar a um patamar diferente e claro está, se conseguirmos conjugar a formação com a vitória, melhor ainda. O Famalicão está a começar, mas nota-se que o Famalicão está a ter aqui uma construção de jogadores que podem vir a servir mais tarde a equipa A, jogadores que também, certeza absoluta, que vir para o Famalicão jogar já é muito bom, não é, deixa ver o que é que vai dar, não, já vem para aqui com a responsabilidade de saber que tenho que lutar, tenho que fazer para chegar à equipa A, e isso é muito importante, essa mentalidade, e certeza que o Famalicão nesse aspecto acho que está a fazer um excelente trabalho. Sim, basta olhar aqui para trás de nós e para os campos que temos aqui junto a nós para ver as condições que esta juventude tem para desenvolver todas as suas competências. E nós ficamos por aqui, do Centro de Treinos do Futebol Clube Famalicão. Na próxima quarta-feira voltamos, em direto, para dar conta daquilo que foi a jornada do Futebol Clube Famalicão com o Tondela, a partida que se realiza na tarde do próximo sábado em Rio Maior. Até lá, fique bem e muito obrigado.